Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para investigação, recebemos essa localização e o que aconteceu aqui, gente, é de doer o coração, né? Isso aí vai mexer muito com vocês vão ficar chocados, eu fiquei chocada com o que aconteceu aqui, porque é muito difícil, né, quando envolve família. E nós estamos aqui para fazer essa investigação. Aqui morava uma família, né? Um casal e tinha 2 filhos, homem. Pequenos, né? Tinha um recém-nascido que tinha acabado de nascer e um com 2 anos. Então acho que ela teve um muito perto do outro e ela não conseguia cuidar da criança sozinha, não ia dar conta. Então ela disse que foi na mãe dela, né? Para pedir para a mãe dela deixar a irmã dela vir ficar com ela para cuidar, para ajudar a cuidar dos filhos, né? E a mãe dela falou: olha, por mais que eu tenha muita coisa aqui, preciso dela, eu vou deixá-la aí, porque você é pior, você está com criança, bebê recém-nascido. Como ela tinha feito cesárea, como que ela ia se esforçar? Porque ela sofreu muito, porque ela tentou ter em casa, não conseguiu, teve que ir para o hospital, passou muito mal, ela quase faleceu para ter esse filho. E aí, como ela estava assim, bastante debilitada, cansada, e o marido dela precisava trabalhar, porque eles viviam do sustento, o sustento que eles tinham era do trabalho dele. Então, ela foi lá pedir para a mãe dela. A mãe dela morava em outro sítio, só que não aqui perto, né? Esse sítio aqui era deles, que ele já tinha aqui, né, um sítio. O pai dele até bem de vida, tinha um sítio. E conheceu ela na cidade, numa festa de igreja, e aí acabaram se apaixonando, se casaram, né? E daí tinha que atravessar a cidade do outro lado, que era o sítio da mãe dela. E aí trouxeram a menina para trabalhar aqui. Tinha 16 anos. E aí ela ela ficou aqui, daí passou 1 mês, 2 meses, daí estava com 3 meses, já ela falou assim: olha, você não precisa mais ficar aqui, né? Eu vou levar você, por mais que doa meu coração, porque você me ajuda muito. Mas eu tenho que levar você, porque a mãe também precisa de você. E ela falou que não queria ir, ela queria ficar morando com ela. E aí virou aquela discussão toda, porque daí a mãe dela queria que ela fosse, ela falou que não ia, daí a mãe dela falou: então fica com ela lá, né? Pelo menos tá na casa da irmã, não tem problema. E ela ajuda você a cuidar das crianças. E disse que ela ajudava muito, ela fazia de tudo. Né? Uma correria danada. Uma mão na roda para ela, né? Ajudava muito mesmo. E ela não quis mais voltar para a mãe dela. E quando ela estava aí com mais de 1 ano, que ela estava morando aqui, ela começou a crescer a barriga. A barriga dela começou a crescer. E a irmã começou a perceber. Sempre olhando e vendo aquela barriguinha estufando, né? Aí falou para ela assim: tá muito estranho, eu quero falar com você, não quero te magoar. Ela falou: não quero te magoar, mas a sua barriga tá ficando muito pontuda, é como se fosse uma mulher grávida. Ou nós vamos fazer um exame para saber, né, se é gravidez ou se... Ela falou: não, jamais. Ela falou assim: então nós temos que ir lá no médico fazer os exames para saber o que tá acontecendo. Porque já tá ouvindo os rumores aí que parece que você tá grávida, e isso é ruim, porque eu fui conversar com uma vizinha e ela falou que tinha umas pessoas falando isso. Então eu tô começando a ficar assustada, então nós temos que ir no médico. Disse que levou ela no médico. Ela foi no médico, falou que não era gravidez. Chegou lá, o médico só olhou e falou: é gravidez. Aí fez uns exames lá e falou: ela tá grávida. Logo que eu olhei, eu sabia que ela tava grávida. Porque ela começou a contar que tinha umas dores de cabeça, umas onzeiras. Mas você tinha isso antes? Não. Então ele já falou logo que tava grávida. Voltou para casa, a irmã dela falou assim: olha, nós temos que resolver isso. Porque quando a mãe ficar sabendo disso aí, isso não vai dar bom. Você está na minha casa e eu deixei que isso acontecesse. Eu só deixo você ir na igreja aqui, que a igreja era perto, né? Que aqui é área rural. Tem jogo de bola lá na igreja, ela ia, né? Então, festinhas da igreja. Ela falou assim: como que você engravidou? Agora você tem que falar para mim quem que é. Esse cara tem que casar com você. E ela falou assim: me dá um tempo para me falar, por favor. Espera aí que eu vou arrumar um jeito de falar para a mãe, mas me dá um tempo. E aí foi ficando, passou mais de mês e ela, amuada, ela não queria mais fazer nada. Ela só ficava amuada num canto, não comia direito.
Aí ela falou assim, tá muito errado isso aqui, eu preciso ir falar com a mãe. Nós não podemos deixar isso. Ela falou, tá bom, a gente vai falar. Eu só tenho que ver certinho com o rapaz se ele vai assumir ou não. Aí depois a gente conversa com a mãe. Então tá bom. E aí disse que ela estava fazendo um frango, né? Começou a fazer um frango e veio e falou para ela assim que ela ia ali buscar um quiabo para colocar no meio do frango. Porque eles tinham plantava de tudo, né, gente? Abóbora, quiabo, muitas coisas. Antigamente era melhor ainda. Todo lugar dava fruta, né? E ela falou assim, vou pegar uns quiabos lá no pé para colocar no meio do frango, você só dá uma olhadinha para mim. Era fogão a lenha, né? Ela falou assim, eu coloquei um tição de fogo lá e você dá só uma olhadinha para não queimar e eu vou ali buscar os quiabos. Chegando lá para pegar o quiabo, ela foi com a bacia e esqueceu da faca. Né? Ela cortava com a faca, porque quiabo já é complicado, né, gente? Você quebrar ele assim, ó, ele sai rasgando tudo, quebra tudo o pé. Aí disse que ela voltou para pegar a faca, ela veio, disse que inocentemente, quando ela entrou na porta da sala, no canto da sala, estavam os dois se beijando. Tava lá o marido dela e a irmã dela se beijando. Diz que ela parou assim, olhou. Aí eles se assustaram com ela, olhou para ela e falou assim que ela não pensasse mal, né? E ela falou assim, não, eu não tô pensando mal, é normal, eu acho que é normal, né? O meu marido ficar se beijando com a minha irmã, né? É normal isso? Agora eu quero saber como é que vai ficar isso aqui. Aí ele falou que não tinha culpa, ele se apaixonou por ela se apaixonou por ele, e eles não estavam conseguindo mais ficar longe um do outro. Ah, vocês não estão conseguindo mais ficar longe do outro, então vocês se amam. Então você não me ama mais, falou pra ele. Ele falou assim, não. Ah, então tá bom. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é juntar minhas coisas e ir embora pra casa da minha mãe. Porque eu não fico aqui. Eu vou deixar vocês dois aí e vou embora pra casa da minha mãe. Aí ele se arrepiou na hora, falou, não, sua mãe vai ficar sabendo disso, vai. Ele falou assim, então, mas minha mãe tem que saber do que está acontecendo. Diz que ela foi bem fria, assim, ela não gritou, não desesperou, só falou assim. Ela falou assim, eu era inocente, eu nunca imaginava que vocês iam fazer isso. Mas na hora que eu vi vocês aqui, eu me controlei e eu vou embora. Se eu não for embora, eu vou lá na cozinha pegar uma fá e vou fazer o que tem que ser feito. Ele falou, não pode fazer, ela tá grávida. Aí ela falou assim, eu sei que ela tá grávida. Achei que era de algum rapaz aqui por perto, mas não imaginei que seria você o pai dessa criança, sendo que você tem 2 filhos pequeno, né? Um tá com mais de 3 anos e o outro com 1 aninho aí. Agora, como que nós vamos fazer agora? Aí ele falou assim, então a gente esquece tudo. Ele falou assim, e aí, vai entregar ela grávida do meu marido para minha mãe? O que você vai fazer? Aí, sabe o que ele falou? E se ficasse as duas aqui, ela fala que o filho é de outra pessoa e a gente fica bom aqui. Aí ela se enfesou. Aí diz que ela passou a mão, que foi assim, ó, do lado de fora, tinha uns gravetos, assim, pedaço de madeira, ela passou a mão num pedaço de madeira e falou assim, agora eu vou quebrar você no pau, porque eu tô vendo que você tá com os pensamentos errados mesmo. Aí ele pediu perdão e falou, não precisa fazer nada, a gente vai, faz o que você achar melhor, o que você quiser achar, o que você falar que vai fazer, eu aceito. Aí disse que ela arrumou todas as coisas dela, aí foi no vizinho, né, que ele tinha uma Compis, pediu pro vizinho pegar tudo as coisas que ela tinha arrumado e falou, me leva na casa da minha mãe e eu te pago a corrida. Pediu dinheiro para ele, falou, paga a corrida, me dá um dinheiro. Aí disse que ele fez tudo que ela queria, deu dinheiro para ela, pagou a corrida, falou que depois, ela falou que depois ia querer umas coisas daqui dentro da casa, ele falou que tudo bem. Aí disse que ela pegou as crianças e falou assim, esquece que você tem filhos. Ele não respondeu nada. Aí ela foi para casa da mãe dela. Chegando lá, que ela contou tudo para a mãe dela, né? A mãe dela também depois, no outro dia, foi na casa da sogra dela contar, né? Porque ela precisava saber, né? Ela falou assim, eu vou lá na casa da sua sogra, que a sogra dela morava mais perto que a mãe, né? Contar tudo que tá acontecendo, se ele já não contou. Diz que foi lá e não tinha contado nada ainda, não foi lá, não avisou. Contou tudo para ela. Ela ficou abismada. Ela falou assim, agora eu vou lá na casa onde você morava. E veio até aqui. Chegando aqui, bateu palma. Aí ela saiu para fora, a filha dela, e ela ali fora mesmo, ela não entrou para dentro. Ela lá fora mesmo, ela falou que por que eles fizeram isso, aí eles falou que estava apaixonado. Aí ela falou assim, ela merecia uma surra, mas eu vou dar para ela uma chance. Se ela aparecer na porta da minha casa, ela pode estar grávida, ela pode estar do jeito que for, se ela aparecer na porta da minha casa, que eu não tenho filha mais, tá? Eu só tenho uma agora. E essa minha filha, que fez isso comigo, vai ficar aqui e nunca mais me procura, não fale mais comigo. Se ela aparecer na porta da minha casa, eu dou uma surra nela. Se ela estiver grávida, eu vou quebrar ela.
Inclusive, vai vir uma criança aí, amaldiçoa, né? Aí foi, amaldiçoou a criança e amaldiçoou ela, amaldiçoou o rapaz, né? Falou que aqui tudo era amaldiçoado. E falou, minha filha não vem aqui nunca mais, nem para pegar as coisas que ela falou que ia pegar aí Ela falou que tinha uns móveis para ela pegar, ela não precisa disso. Ela vai ficar lá morando comigo, eu vou ajudar a cuidar dos seus filhos. E essa minha filha aqui morreu para mim, então não aparece mais na porta da minha casa. E jogou uma maldição neles, né? Agora amaldiçoar a criança, né, gente? Ó, nem para filho a gente faz isso. Isso a gente tem que deixar para que Deus faça, né? E as pessoas amaldiçoar um bebê, né? Que nem havia nascido, ainda tá na barriga. Não teria coragem, não. Porque não tem culpa, né? Eu vejo pessoas falando assim, aquele bastardo daquele menino. A criança não tem culpa, gente. Pense bem nisso. Nunca fale isso. Pode voltar pra gente, né? E aí, ela foi embora. E passado alguns anos, né? O menino tinha aí seus 8 anos, disse que o menino era terrível. O menino deixava eles loucos da cabeça. Ele foi na igreja, o padre pediu para sair, porque não deixava o padre rezar a missa. O menino perturbava todo mundo. A mãe dele saía, quando chegava, ele tinha cortado as roupas dela, cortava o lençol da cama, né? Punhava fogo. E ela disse que não sabia mais o que fazer com aquele menino. Então ela batia muito nele, batia muito, mas não, quanto mais ela batia, mais ele aprontava. E quando ele tinha 12 anos de idade, né? Ele falou assim que era a última, ela deu uma surra nele, porque ele catou a calça do pai dele, calça nova, né? E o sapato, foi lá e tocou fogo. Diz ele que tinha vontade de fazer isso, fazia. Tava nem aqui. Né? Aí ela ficou tão enfesada, né? E deu, sempre batendo, deu uma surra nele. Mas deixou ele todo. Ela falou assim que era a última vez que ela ia bater nele. Essa seria a última vez. E ela falou, tomara que seja mesmo a última vez, que você agora endireite, porque depois de uma dessa... E ficou ali de boa. Diz ela que, passado uns 3 dias, né? Ela não aguentava mais, o menino perturbando ela. Mas ela se segurando, porque ele falou que seria a última surra, então eu creio que ele vai endireitar agora. Aí diz que ela almoçou e deitou na cama para dormir. E quando ela estava dormindo, o filho dela de 12 anos pegou um pedaço de madeira bem grosso e veio, nem sei se posso falar isso aqui, gente, bagaçou a cabeça dela, né? O próprio filho provocou o desencarne, né, da mãe. É triste isso, né? Muito triste. E aí, quando ela xingava ele, né, esse detalhe eu tinha esquecido de falar. Quando ela xingava ele, que ele fazia muita arte, ela batia nele e aí ela começava a xingar ele, que ele era um demônio. E só chamava ele desse nome, né? E quando tudo isso aconteceu, o pai chegou em casa e viu o chão, e ele estava na sala, sentado, escutando o rádio. Normal. Aí o pai dele perguntou da mãe, falou que estava aqui, ele entrou no quarto e perguntou para ele o que havia acontecido. Aí ele falou assim, não, eu falei que seria a última vez que ela ia me bater. E o pai ficou indignado com isso. E falou que realmente o menino era E ele falou assim, pegou todas as maldições que a avó lançou, né? E muito triste isso, porque ele acabou provocando... nunca havia, né, visto um relato desse. Nunca fiz uma investigação que fosse assim tão forte, né, do filho fazer isso. Ficar normal, de 12 anos, né? E desse momento em diante, a casa aqui ficou assombrada. Né? O menino mais perturbado ainda. O menino, ele teve que internar o menino, né? Uns falam que internou, porque naquele tempo falava hospício, outros falam que internou numa casa de recuperação, e assim vai, né? Só que aí, na verdade mesmo, não sabemos o que aconteceu com o menino. Gente, tem uma abelha aqui, essas abelhinhas que enrolar no cabelo, ela não para de voar, por isso que eu faço assim toda hora, ó, tá vendo ela aqui, ó? Aí, foi internado o menino. Então, a gente não pode amaldiçoar ninguém. Nós não temos esse direito. Entregue sempre assim, entrego em tuas mãos, Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas, para que aquilo não venha ficar mal pra gente. A mãe dela que fez isso, né, que acabou aí com o neto desse jeito, a filha perdendo a vida, de tão revoltada que ela ficou,
Ela depois também, ela teve problemas sérios, né? Diz que ela sofreu muito para falecer, ficou com a carne derretendo. Uma coisa muito esquisita, nem vou entrar em detalhe. E porque a gente não deve jogar maldição em ninguém. Isso é um aprendizado para nós, que nós não podemos fazer isso. Sempre falo assim, né? E a gente vai passar o K2, dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus transforme tudo em bênção, toda ajuda que vocês têm dado para nós. Cada oração que vocês fazem para nós, vocês não têm ideia da importância que tem, pelos riscos que nós corremos para chegar nos locais. Só com a proteção divina do nosso Deus, né, que envia teus anjos para nos guardar. E as orações de vocês têm comovido o coração de Deus, e Deus tem sempre nos protegido. Glória a Deus, né? E a gente vai agora passar o K2, pode ligar o K2 aqui. Se der presença, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo o respeito, ó, gente, tá no meio do matagal. Por favor, se tiver presença, pode se aproximar, a gente veio para ajudar, tá bom? Nós não estamos aqui para julgar, é para ajudar. Deu sinal, amor. Deu sinal, gente. Isso quer dizer que tem presença, ó. Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos pegar os aparelhos. E já iniciar aqui. Com toda licença, com todo respeito, estamos aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim, eu hoje mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar? Valéria. Valéria. É Valéria? Acho que ela falou também. Parece que é, né? Sim. Sim, é Valéria mesmo. Valéria, eu gostaria muito de saber se você é a mulher que faleceu aqui. Se seu espírito é da mulher que faleceu aqui, aonde o filho veio provocar tudo isso. Você pode dizer para nós se é você? É ela mesma. Então, Valéria, nós estamos aqui para investigar, né, para ajudar, e gostaria muito de saber realmente o que aconteceu, tá? Por mais que a gente é de fonte segura, que a gente ficou sabendo todo o relato com confirmação, mas a gente sempre confirma com o espírito, né? Que na verdade só vocês sabiam que vivia aqui. Então, você sabe aí que é o seu filho, né? Você chegou a acordar na hora que ele estava provocando o seu desencarne? Não vi. Ah, então você não viu. Mas você sabe que foi ele. Sei. Ah, então você sabe que foi ele. E por que você conseguiu depois? Porque se você não viu na hora, e depois você viu seu corpo ali, você chegou a ver seu corpo, seu espírito chegou a ver seu corpo, ver os acontecimentos, a reação dele, você chegou a ver isso? Vi.
Valéria, falaram para nós que você tinha costume de chamar o seu filho de demônio. Confere isso, é verdade? Sim. Misericórdia, né, Valéria? É errado, né? Ponhar nome feio nos filhos da gente. Não podemos isso. Ainda mais que ele era uma criança já que a sua mãe tinha jogado maldição, né? E ele veio fazer isso com você. Você acha que tudo isso aconteceu com você por quê? Errei. Porque você errou. Quando a sua mãe pediu para você nunca mais voltar lá e jogou um monte de palavrões em cima de você, nesse momento que sua mãe falou isso, você percebeu que o que você tinha feito era errado? Não. Ah, nesse momento você não percebeu, você achou que ela está exagerando essas coisas, né? Eu acho que é assim que pensa. E depois, com o passar dos anos, né, que seu filho já estava grande já, né? Seu filho já estava com 12 anos quando ele fez isso. E com esses anos todos convivendo, né, você não teve mais filhos. E nesse tempo que você viveu, né, nesses 14 anos aí que você viveu com o seu cunhado, em algum momento você chegou a pensar que você estava errada? Sim. Sim. Entendo. Com certeza, né? Com o passar do tempo que a gente vai amadurecendo e vai vendo que foi um erro que cometeu. Você vivia bem com seu cunhado? Vocês tinham uma vida tranquila, uma vida boa, vocês se amavam? Não. Ah, você não vivia bem com ele. Qual era o motivo de vocês não viver bem? Assim, porque assim, vocês estavam apaixonados. Foi o que você falou para sua irmã. Vocês realmente se apaixonaram e estava tudo bem, né, para viver junto. E depois alguma coisa atrapalhou? Você disse que não vivia bem com ele? Entendi. Ele ruim. Então ela quer dizer que ele é ruim, né? Então ele era ruim para você. Se ele fez isso, né, com a esposa dele e não pensou que seria ainda com a própria cunhada, né? Então é que assim, na verdade, quando acontece uma coisa muito errada assim, então a tendência não é viver bem. Por isso que eu tô perguntando, é só para mim ter certeza, porque a gente tá aprendendo também muita coisa, né? A tendência é não viver bem, ali vai ser atormentado, ali é uma coisa que o inimigo quis, é tudo que ele queria, né? Então, ele te dá o pensamento de paz, mas depois você não fica em paz. Não estou te acusando, estou aprendendo, tá? Aqui, cada vez que eu faço investigação, né, cada vez que eu ouço, né, os relatos, eu aprendo mais. E isso só santifica a gente, sabia? Eu creio que os meus seguidores também se sentem santificados. Por quê? Porque estão aprendendo e não estão fazendo mais o que fazia. Eu mesmo, muita coisa eu deixei de fazer, que eu achava que era certo, mas não era, né? A gente achava que se você ficasse com raiva de fulano porque falou mal, era normal, mas não devemos guardar raiva nenhuma no nosso coração. A sua mãe guardou raiva, jogou essas coisas ruins em cima de vocês e depois ela também sofreu. Desculpa comentar, gente. Nós comentamos, não é para o espírito, porque ele já está aqui sofrendo, vamos ajudar ele. Isso aqui é para nós, tá? É para nós aprender. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O meu coração está doendo por você. Porque eu sei que você sofre muito aqui. Você tem um sofrimento aqui constante, não tem? Viu? Eu sabia.
A gente sabe que ficar aqui é sofrer. E você consegue perdoar o que o seu filho fez com você? Porque é seu filho, né? Mas às vezes você tem algum rancor, alguma coisa. Você consegue perdoar? Sim. Sim. É isso aí. E você quer pedir perdão pelos seus erros? Para Deus. Isso, minha irmã. E também se arrepender de tudo que você fez, né? Você se arrepende? Nós vamos te ajudar, com certeza. Pedindo ajuda, me ajuda. Nós vamos ajudar. E nós estamos já terminando aqui, né? Eu estou te fazendo as perguntas para a gente já encaminhar você. Você quer sair daqui logo, né? Mas você se arrepende das coisas que você fez? Sim. Isso. Muito importante também se arrepender, né? Eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo. Você aceita? Então a gente vai deixar. Vamos pegar a água e a vela para você. Consegue ver o anjo, a mentora que está ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora que está aqui. Sim. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tá? Segue o seu caminho, segue em paz. E nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, Valéria. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Valéria, né? E na hora que eu parei aqui, eu lembrei que eu não perguntei o ano. Eu queria muito saber quantos anos, né? Mas eu não perguntei. Acho que a gente tá meio cansado. Nós enfrentamos um soja para chegar aqui com o maior cuidado, porque nesse tempo quente desse jeito, tem um medo muito de cascavel no meio do soja. E a gente teve que vir no meio desse solzão abrindo e olhando, porque eu, com medo de pisar de uma vez, né? A gente tem que vigiar também, né? A gente é protegido, mas nós temos que vigiar, né? Orai e vigiai. E cheguei aqui muito cansada. Acho que não estou aguentando mais, de tanta canseira. Nós temos que voltar no meio desse soja, porque não tem estrada para chegar aqui. E a gente vai, então, orar por ela agora e ajudar ela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Valéria, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Valéria conseguiu fazer a passagem. Com todo respeito, mentora. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.